Agradecer muitíssimo o convite do Michel, do Paulo e da Laura para estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre o Brasil. A gente vive, né, uma situação hoje no Brasil muito diferente da situação que deu condições de possibilidade de emergência do estudo e ensino de história da África. Então, é um momento também super importante da gente continuar demarcando o nosso espaço e afirmando uma importância enorme, que é o que eu vou tentar demonstrar, do ensino de história da África no Brasil, especialmente, né? Eu vou pedir licença para vocês, vou ler, porque confesso que estou um pouco nervosa de estar diante de plateia tão excelsa, tão excelente, e resolvi fazer um texto para dar conta, né, de tantas questões sem me perder. E eu começo lembrando e destacando a conexão umbilical que o Brasil tem com algumas regiões da África, né? Devido ao comércio de escravizados, que sustentou a economia colonial portuguesa durante 4 séculos, uma conexão que é uma conexão econômica, demográfica, na medida que a nossa população é pelo menos metade formada por africanos da diáspora, escravizados e trazidos para a América, é uma conexão cultural, na medida que o Brasil é formado nessa junção entre diferentes culturas, basicamente, né, a princípio portuguesas, as culturas originárias do Brasil e as culturas africanas. A despeito, né, dessa enorme interseção e ligação do Brasil com a África, não é um tema que os brasileiros tenham tratado com a devida importância desde o tempo mais remoto quanto deveria, né? Então, no século XIX, a África aparece de relance em algumas obras literárias do romantismo e mais para o final daquele século na nascente antropologia. No século XX, algumas áreas do continente africano receberam atenção de estudos voltados para manifestações populares brasileiras. Mas a mentalidade dominante ainda se guiava pelo que ficou conhecido como ideologia do branqueamento, segundo a qual a raça branca eliminaria a negra pela miscigenação, dada a sua superioridade. E para isso trabalharam as políticas públicas de incentivo à imigração europeia do final do século XIX e início do XX, e trabalhou o pensamento evolucionista e racista que atribuía ao negro a condição de primitivo, definida pela ausência de atributos europeus do homem branco, visto como portador do mais alto grau de desenvolvimento. Nesse contexto, os estudiosos do folclore, da cultura popular, rural, periférica, apontavam as conexões existentes com regiões do continente africano, das quais vieram escravizados, e suas contribuições culturais para a formação da jovem nação que era o Brasil, em comparação com a Europa, vista como portadora de uma civilização exemplar, à qual o Brasil almejava pertencer. As crenças e práticas religiosas de matrizes africanas foram alvo privilegiado tanto da repressão policial do Estado como do interesse de pesquisadores que, se a princípio eram diletantes, curiosos daquelas tradições, a partir da segunda metade do século XX, existiam também no ambiente acadêmico. Antropólogos, sociólogos, estudiosos de comunidades negras percebiam a presença de elementos culturais africanos nas manifestações populares e, por isso, demonstravam interesse, maior ou menor, por aquele continente. A independência dos países africanos, a emergência do pensamento da negritude, os interesses diplomáticos dos anos 1960 contribuíram para romper o distanciamento e silenciamento acerca do continente africano e a nossa proximidade dele, antes sentida como incômoda,
passou a ser mais exposta pelos estudiosos e valorizada pelos grupos de negros organizados. Essa transformação do lugar ocupado pela África influenciou a forma como era tratada pelos produtores de conhecimento e de políticas, e o interesse pelo continente se espalhou por algumas áreas da academia, das artes, da economia, da diplomacia e da política nacional. Nesse momento, a história da África, que só então passou a ter um lugar entre as áreas dos estudos acadêmicos nos países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, também começou a ser considerada por estudiosos brasileiros como José Honório Rodrigues, Maria Ieda Linhares. Portanto, na década de 1960, a área de História da África apareceu timidamente na academia brasileira, animada pelas independências dos países africanos, pelas mudanças nas maneiras de fazer história, pela incorporação da história da África ao conjunto de disciplinas dignas de serem pesquisadas e ministradas em importantes universidades de países há pouco colonizadores do continente. Mas logo o interesse de alguns historiadores pela África foi abafado durante o período da ditadura cívico-militar, implantada a partir de 1964, quando contestar a existência de uma democracia racial no Brasil era atentado contra a segurança nacional e, por isso, caso de prisão, e uma vez na prisão, a tortura era uma possibilidade bastante provável. O nosso medo é que volte esse tipo de pensamento. Os movimentos sociais negros amadureceram sua prática e sua reflexão no contexto da resistência à opressão imposta pelos militares, resistência à censura, à impossibilidade de livre expressão do pensamento e da criação, à impossibilidade de participação da vida política do país. A partir do processo da chamada redemocratização e a emergência dos movimentos sociais como um todo, entre eles associações de bairro, de categorias profissionais, grupos ligados à Igreja Católica e sindicatos, os movimentos negros que vinham se fortalecendo nos anos 1970 ganharam maior visibilidade. Durante os trabalhos de elaboração de uma nova Constituição Nacional, em 1987 e 1988, suas reivindicações foram, em grande parte, incorporadas. Entre elas, se destacava a reserva de cotas para negros e pardos na educação e no serviço público e o ensino da história dos negros e negras do Brasil e da África. Grupos que se identificam como negros e denunciam a marginalização a eles imposta com base em preconceitos raciais foi e continua sendo uma das frentes de crítica ao modelo de sociedade vigente no Brasil. O discurso atual da maioria desses grupos afirma sua diferença ao reivindicar e valorizar uma ancestralidade africana que, de marca a ser apagada, se tornou fator de orgulho. A partir dos anos 1960, a busca por igualdade de direitos passou a ser feita não mais a partir da adoção de valores da elite branca, como no final do século XIX e início do século XX, mas fundada na defesa do respeito às diferenças e na valorização das matrizes culturais africanas. Essa mudança de postura, liderada por pessoas como Abdias do Nascimento, aliou-se à influência de movimentos como o da negritude na esfera cultural e na esfera política o da luta pelos direitos civis na América do Norte, havendo um fortalecimento dos movimentos sociais negros que denunciavam o preconceito racial e buscavam igualdade de oportunidades e tratamento. Com a redemocratização do país e a nova Constituição sancionada em 1988, a voz dos movimentos sociais passou a ser mais ouvida, entre elas a do movimento negro, que atuou junto aos legisladores para criar leis que defendessem a parcela negra e parda da população brasileira, sempre marginalizada, sem representação política e tendo que enfrentar enormes obstáculos para ter seus direitos reconhecidos.
Uma das reivindicações aceita pelos legisladores, diante da pressão de grupos organizados e da atuação dos políticos que os representavam no Congresso Nacional, pedia a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileiras em todas as escolas. Em 2003, foi sancionada uma lei que estabeleceu esta obrigatoriedade, alterada em 2006 para incluir a história dos indígenas brasileiros. Desde então, vem sendo feito um esforço para que a lei seja realmente cumprida e que requereu um investimento na formação de professores e na produção de material didático, uma vez que a história da África e dos indígenas e suas culturas até então não haviam sido objetos de atenção mais cuidadosa. É fato que a aplicação da lei não foi imediata e, mesmo hoje, a maioria das escolas ainda não ensina história da África e da cultura afro-brasileira ou o fazem de maneira bastante precária. Mas nestes 17 anos, muita coisa mudou. Há cursos de formação de professores por todo o país, com vistas a prepará-los para ensinar assuntos desconhecidos até recentemente, e livros didáticos estão sendo publicados em quantidade crescente. Também é fato que nem sempre a qualidade desses cursos e livros é satisfatória, pois, ao lado do grande despreparo para lidar com esses temas, há um interesse do mercado na oferta de cursos e livros muitas vezes de qualidade duvidosa. Mas, sem dúvida, a questão do preconceito racial e da segregação dos negros ganhou um destaque inédito na história do Brasil, trazendo à tona um conflito que a sociedade como um todo fingia não existir. Em 1988, foi promulgada a chamada Constituição Cidadã, ainda em vigor no Brasil, apesar dos violentos ataques que tem sofrido, e foram celebrados 100 anos da abolição da escravidão. A efeméride provocou um rico debate entre os historiadores da escravidão e se tornou um marco na historiografia brasileira, que destacou pela primeira vez o que ficou conhecido como a agência escrava, ou seja, as possibilidades ao alcance do escravizado para conduzir com autonomia alguns aspectos de sua vida, possibilidades estas desvendadas pelo exame de fontes primárias, principalmente processos crimes e cíveis, até então pouco explorados. O olhar mais detido sobre os indivíduos escravizados despertou o interesse por suas culturas de origem, ao que os folcloristas, etnógrafos e antropólogos já atentavam desde o final do século XIX, mas não os historiadores. Nos anos 1990, surgiram alguns trabalhos que incluíam o estudo das sociedades e processos históricos das áreas do continente africano que forneceram escravizados para as Américas, em especial para o Brasil. Os trabalhos de estudiosos norte-americanos e caribenhos sobre as culturas afro-americanas foram incorporados pela historiografia brasileira, que despertou para a importância de incluir o continente africano em suas preocupações. Trabalhos como o de Robert Slenes, João José Reis, Manolo Florentino foram pioneiros rapidamente seguidos por pesquisadores, entre os quais eu me incluo. A minha tese de doutorado, que articula a história do Antigo Congo, a história de comunidades negras no Brasil, foi defendida em 1999. Fora do ambiente estritamente acadêmico, foi nessa época que Alberto da Costa e Silva publicou o primeiro volume de uma trilogia planejada e até hoje não completada, A Enxada e a Lança, seguido de A Manilha e o Libambo. Com ele e sua obra, entendo que foi fundada a historiografia brasileira africanista, fora dos ambientes acadêmicos. Alberto da Costa e Silva planeja publicar o terceiro volume, que cobriria o período colonial. Eu espero que ele tenha fôlego para terminar, porque os 2 volumes dele são imprescindíveis, são fundamentais para nós, professores de História da África. O percurso feito pela maioria dos primeiros historiadores que se voltaram para o continente africano, com algumas poucas exceções, levou dos estudos da escravidão
do comércio de escravizados e da cultura afro-brasileira para os estudos sobre regiões do continente africano. Esse movimento, iniciado no final do século XX, ganhou uma força significativa com os resultados da pressão dos movimentos negros sobre a administração pública e, entre as vitórias obtidas, conseguiu que, em 2003, fosse promulgada a Lei Federal 10.639, que determinou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Sob o governo de Lula e a gestão de Fernando Haddad como ministro da Educação, essa lei foi regulamentada e foram traçadas as diretrizes nacionais para a inclusão desses temas no ensino básico. Essa determinação abriu uma corrida para a formação de professores capacitados para ensinar conteúdos que eles desconheciam, pois não fizeram parte de suas formações, e para a publicação de materiais a serem utilizados na prática desse ensino, tanto por professores como por alunos. No alvorecer do século XXI, os temas africanos entraram com um imenso vigor na arena de debates e ações, depois de mais um século de afastamento daquele continente, devido às políticas públicas e ao pensamento predominante que se guiava pela lógica da mestiçagem branqueadora e pela eliminação das heranças culturais marcadamente africanas. O processo em curso no meio acadêmico ocorreu em paralelo aos movimentos sociais negros, que depois de um início no qual a meta era ascender por meio da incorporação dos valores do mundo eurocentrado, a partir da segunda metade do século XX, voltou seus olhos para a África, que passou a ser vista como uma terra ancestral, muitas vezes mitificada. É principalmente a pressão feita pelos movimentos negros que devemos não só às políticas públicas voltadas para a inclusão dos negros e pardos nas universidades e empregos, como a grande expansão de uma área de estudos até então quase inexistente. Conhecer a história da África, suas sociedades e suas culturas, tornou-se uma necessidade premente para a afirmação de identidades negras, como todas construídas pela diferenciação do outro, diferenciação que não deve incluir a noção de hierarquia, de superior e inferior, de mais ou menos civilizado. Eu vou usar um pouco da minha própria trajetória como exemplo, né, do processo ocorrido no Brasil, porque, como a Laura falou, eu fiz parte dessa história de alguma forma, né? Então, eu vou aqui fazer um pouco do que a gente brinca de ego-história, né? E falar um pouco de mim mesma a título de exemplo, né, da trajetória dos historiadores africanistas no Brasil. Eu me dedico à história da África como professora e estudiosa da matéria há 20 anos. Entrei no Departamento de História da USP em 2001, por meio de um concurso público, no qual 3 pessoas se inscreveram e apenas eu compareci para os exames. Hoje em dia, abre concurso, tem 30, 40 inscritos. E devo dar o crédito aqui à introdução da história da África no Departamento de História, deve-se a Laura. A Laura era chefe do departamento em 1998 e ela nos conta que, ao ir a congressos internacionais, ela via que história da África era um campo que estava ali sendo debatido entre todos os outros. E ela percebeu, né, o absurdo do Brasil não ter história da África entre matérias obrigatórias na formação de um historiador. Então, aqui, dando o devido crédito a quem introduziu no Departamento de História da USP a disciplina obrigatória de História da África em 1998. Eu fui a segunda professora do departamento responsável por uma matéria que havia se tornado obrigatória para todos os alunos há apenas 3 anos. Em 1998, Leila Leite Hernandes foi contratada como sua primeira professora. Não sei, e acho que a Laura aqui me respondeu, se naquele momento havia outro departamento de História no Brasil que estabelecesse a obrigatoriedade do aluno cursar História da África.
acho que foi o primeiro, foi o Departamento de História da USP. Alguns departamentos de antropologia, de política e de sociologia lidavam com assuntos africanos. E na nossa faculdade, o departamento de letras tinha uma equipe forte trabalhando com literaturas africanas de língua portuguesa. É impressionante como entrou tardiamente na história o estudo de África. O Centro de Estudos Africanos, o CEA, também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, começou a ser organizado em 1965, com vistas a congregar os pesquisadores de estudos africanos da nossa faculdade, e passou a ter uma existência institucional em 1969. Mas, no Departamento de História, foi apenas a partir de 1998 que a disciplina foi introduzida. E apesar desse atraso em tratar de área tão central para a compreensão do Brasil, ao tornar História da África uma disciplina obrigatória na grade curricular do departamento, ele se antecipou 5 anos à promulgação da Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. Em 2003, ano da promulgação da lei, mais uma professora de História da África foi contratada para atuar no Departamento de História da USP, Maria Cristina Vicembá. Desde então, nós três temos formado muitos dos professores e professoras que atuam em várias universidades e escolas do Brasil, inclusive em departamentos de História, que hoje são, por sua vez, formadores de quadros, como o da Universidade Federal Fluminense, da PUC do Rio de Janeiro, da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, que são núcleos importantes de formação de historiadores de África hoje em dia, e no qual em todos eles são ex-alunos nossos, saídos da nossa pós-graduação, que estão lá multiplicando esse saber. Além dos professores atuantes no ensino superior e no fundamental, nos últimos 20 anos foram formados muitos pesquisadores e pesquisadoras que trabalham em museus, consultores e consultoras especialistas em assuntos africanos, trabalhando com coleções públicas, coleções privadas, curadoria de exposições. A necessidade de formação de profissionais especializados na matéria abriu uma quantidade significativa de vagas de professores universitários. Quanto ao ensino básico, para o qual a lei se dirige, vem sendo alterado com mais vagar. A resistência de professores, diretores de escolas e famílias de alguns alunos tem sido grande o suficiente para se contrapor ao empenho daqueles que ensinam temas africanos e afro-brasileiros. O relato que a gente tem dos professores do nível básico, fundamental, que não conseguem, apesar do seu empenho, fazer cumprir a lei, e a lei preza a interdisciplinaridade. Então, assuntos africanos têm que ser ensinados em história, geografia, português, matemática, educação física, e as escolas têm uma enorme resistência, as direções das escolas, as famílias das crianças. A questão dos evangélicos é gravíssima, os evangélicos fazem uma pressão terrível porque não permitem ensino de cultura afro-brasileira que entra pelas religiosidades. Isso é uma das dificuldades que a gente encontra na implantação da lei. Mas, na educação superior, houve uma explosão de pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre vários aspectos da história do continente africano. Num primeiro momento, no qual eu me incluo, o interesse pela África foi despertado a partir do estudo de comunidades de escravizados, de negros livres e libertos, de africanos e seus descendentes, do estudo de suas formas de existência, suas crenças e das relações sociais que mantinham. Por ter vivido 4 anos nos Estados Unidos, entre 1991 e 1995, morando muito próximo da UCLA, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, cujas bibliotecas eu frequentava, por poder bisbilhotar as prateleiras das livrarias, pois naquele tempo eram nelas que descobríamos os últimos lançamentos de trabalhos que nos interessavam,
Por ter sido orientada por algumas pessoas a quem pedi ajuda, como Leila Algrante e Robert Slenes, voltei meus olhos para a África, que tinha conexão com o assunto que eu então começava a pesquisar para um projeto de doutorado, as congadas no Sudeste brasileiro. Respondendo a uma solicitação minha, Robert Slenes me mandou uma lista de livros fundamentais, entre eles o ensaio de Mintze Price sobre a formação da cultura afro-americana, que até hoje orienta minhas interpretações. Ronaldo Weinfels, que a partir de janeiro de 1995 tornou-se meu orientador de doutorado, reforçou a necessidade de olhar para o Congo para analisar as congadas, danças dramáticas populares realizadas por negros no Brasil. Na época, ele estava estudando o antonianismo, movimento messiânico do antigo Reino do Congo, formulado e liderado por Beatriz Kimpavita no início do século XVIII. Ao voltar para o Brasil, depois de ter passado 4 anos fora, eu tinha uma bagagem de conhecimento rara para quem não havia saído das fronteiras nacionais, dentro das quais a África não era um problema para historiadores. Alguns poucos, com parte da formação feita no exterior, incluíram a África em suas análises sobre o Brasil, como João José Reis e Manolo Florentino, e a seguir, um pouco depois, Roquinaldo Ferreira e Mônica Lima, entre muitos outros. A minha tese de doutorado filia-se a essa corrente de pesquisas que conecta a história das comunidades afro-brasileiras com a história das regiões de origem dos seus componentes. Mas desde meu ingresso na USP, meu investimento tem sido basicamente no continente africano. Exatamente. Na minha pesquisa pessoal, me atenho à área da África Centro-Ocidental. Mas na minha atuação como professora e orientadora de trabalhos, busco uma crescente ampliação das fronteiras espaciais e temporais para dar conta das demandas dos alunos e dos interlocutores. Pois os estudos de história da África cresceram de forma surpreendente nos últimos 15 anos, tendo nisso uma influência decisiva a Lei 10.639, que, no entanto, não é o único fator. Mudanças no campo da historiografia, das suas metodologias, dos problemas a serem debatidos, mudanças no cenário político e econômico internacional, com o estreitamento das relações no chamado eixo Sul-Sul, no qual se inclui a África, alimentaram o interesse pelo continente africano. Hoje em dia, a gente percebe também esse interesse muito vivo, né, em áreas como relações internacionais, jornalismo, educação, geografia. Isso é uma coisa que eu percebo, eu dou uma matéria obrigatória, História da África, e todo semestre tem uma grande quantidade de alunos de outros departamentos da USP, até da biologia, da nutrição, que se inscrevem para fazer o curso comigo como disciplina optativa, no caso deles. Então, é muito impressionante não só o crescimento na área da história propriamente dita, mas como o interesse em outras áreas não para de crescer, né? Aliado a esses fatores de ordem política e teórico-metodológica, há entre uma parcela considerável dos jovens brasileiros um forte questionamento, como aliás, é característico da juventude, ainda bem que os jovens questionam e põem o mundo para frente, das estruturas de ensino e das formas pelas quais o conhecimento em vigor é construído, e uma busca de propostas alternativas ao capitalismo liberal ocidental, ao seu modelo econômico e aos valores por ele defendidos. Nesse conjunto de contestações se insere a crítica ao eurocentrismo, cada vez mais presente no universo acadêmico e cultural brasileiro. Exemplo disso é a crescente valorização dos conhecimentos e modos de vida dos povos originários do Brasil, por oposição à sanha oficial de extermínio desses grupos para abrir o acesso às riquezas minerais sobre as quais eles vivem.
Ailton Krenak, hoje em dia, é um dos pensadores mais populares, dos livros mais vendidos, quer dizer, e não só ele, esqueci o outro lá, o Yanomami. Enfim, o pensamento indígena está aflorando com muita força, ocupando um espaço no grande público. A ascensão da direita radical no Brasil está relacionada a transformações profundas pelas quais a sociedade passou nas últimas 3 décadas, mudanças que abriram um certo espaço de ação e de difusão do discurso de grupos que desagradam a ordem dominante, ao romper com o modelo da sociedade patriarcal, do branqueamento e da adesão incondicional ao universalismo ocidental. Isso não sou eu que digo, são minhas leituras a respeito de tentar entender o momento contemporâneo, e muitos analistas apontam essa grande transformação pela qual o Brasil sofreu nesses últimos 20 anos como um dos fatores da reação da extrema-direita com a ascensão da voz dos antes sem voz, cuja voz não era silenciada. O crescimento da área de estudos africanos, em especial de história da África, faz parte desse momento de transformações profundas pelas quais passou a sociedade brasileira. A área de história da África no Brasil surpreende pela quantidade e qualidade de trabalhos realizados nos últimos 10 anos, pelo número de pesquisadores e professores que ocuparam o espaço aberto pelo estabelecimento da obrigatoriedade do seu ensino na escola básica e pela expansão da oferta de cursos de história no ensino superior e nas pós-graduações. A partir de alguns centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, e dos seus programas de pós-graduação, na primeira década do século XXI, foram formadas dezenas de professores e pesquisadores especializados em assuntos africanos. Com a abertura de concursos em universidades de vários lugares, os núcleos de ensino e pesquisa de história da África se multiplicaram rapidamente, mostrando que havia um grande interesse pelo assunto, até então represado. Se na primeira década desse processo prevaleceram os estudos sobre a África dita lusófona e sobre as conexões com o Brasil, atualmente os interesses estão bastante diversificados, indo muito além do universo do Império Português. A partir da década de 2010, surgiram trabalhos voltados para realidades africanas sem qualquer conexão com a história brasileira, como o de Beatriz Bício sobre o mundo do Islão, o de Silvio Marcos Correia sobre o colonialismo alemão. Silvio está me dando a honra de estar aqui presente nesse encontro. O de Tiago Mota sobre a Senegâmbia, o de Ana Luísa de Oliveira e Silva sobre a obra de Bubu Rama, o de Flávia de Carvalho sobre estruturas de poder em Angola e suas relações com os portugueses, entre muitos outros. Uma das coisas que nós, da velha guarda, não conseguimos é nos mantermos atualizados no campo, porque não dá. Brasil afora, houve uma explosão de boas pesquisas sobre história da África. A historiografia brasileira sobre o continente africano, que surgiu com uma vitalidade surpreendente em termos de quantidade e qualidade, trouxe um olhar diferente, de colonizado para colonizado, e não do antigo colonizador para o antigo colonizado. E vem ganhando espaço no cenário internacional, apesar de ser divulgada basicamente em português, língua que mesmo os estudiosos de regiões que estiveram sob o jugo de Portugal desde o século XVI relutam em ler. Mas para nós, o que é mais importante é que a sua disseminação nacional e ampliação contínua a sua ampliação continua acontecendo. Isso é importante não só pelas razões de ordem acadêmica relativas à construção do conhecimento, como pelas razões de ordem política, pois o conhecimento acerca do continente africano, de sua história e suas culturas, tem um efeito direto no reconhecimento da importância das contribuições africanas para a construção da sociedade brasileira e para a afirmação de um orgulho negro que ultrapassa as diferenças de tons de pele e reúne todos os brasileiros e brasileiras.
Um indício do dinamismo do campo, que é bastante politizado, apesar dos frequentes atritos com a militância negra mais radical, é a institucionalização dos pesquisadores de história da África, que ocorreu na última década. Em 2011, foi criado o Grupo de Trabalho África, GT África, no interior da Associação Nacional de História, a ANPU, órgão que congrega historiadores e historiadoras de todo o Brasil. Por ocasião de sua criação, surgiu uma acalorada discussão, ainda presente, relativa às diferenças e confluências entre as pesquisas de história da África e as pesquisas sobre a diáspora africana e sobre os negros nas Américas. Na ocasião, prevaleceu a posição de limitar o GT aos pesquisadores de temas propriamente africanos, considerando que a diáspora faz parte da história do continente, dada a necessidade de fortalecer essa área em processo de formação, diante da área de estudos afro-brasileiros e sobre a escravidão, já bastante consolidada. Em 2014, foi criada a Associação Brasileira de Estudos Africanos, ABAfrica, com a intenção de dar conta da diversidade e do crescimento da área e da interdisciplinaridade característica dos estudos africanos. Em 2015, foi criado na Universidade Federal do Maranhão o primeiro curso de graduação em estudos africanos e afro-brasileiros. Existem alguns cursos, algumas pós-graduações, acho que na Bahia tem uma pós-graduação interdisciplinar, mas na área de história a gente não tem nada ainda específico em História da África, né? No nosso departamento, a gente tem a pós-graduação em História Social, que abriga uma linha de pesquisa, História Atlântica e Escravidão. Isso já criado já há algum tempo, então a linha de História da África, o grupo de História da África não tem força suficiente para se desmembrar ainda no interior da pós-graduação dos estudos de escravidão, e isso que a gente conseguiu, os estudos atlânticos, que também já é uma posição que a gente já vem ultrapassando, porque tem muitos estudos que são do Índico e não do Atlântico, mas naquele momento foi a maneira de dar mais espaço na pós-graduação para os estudos de África especificamente. Nos últimos anos, muitos núcleos de pesquisa foram criados em universidades de várias regiões do país, resultantes do atual vigor dos estudos de história da África no Brasil, área que, apesar de recente, como visto, cresceu rapidamente devido a um conjunto de fatores ligados a questões tanto internas como externas do país, como conjunturas econômicas, políticas e diplomáticas. Entre esses fatores estão as transformações ocorridas no seio da disciplina histórica, relacionada às mudanças de orientações teóricas e às novas metodologias, o que inclui a interdisciplinaridade, fundamental para o estudo de história de sociedades sem escrita, ou seja, a maioria das sociedades africanas existentes antes do período colonial. Outro fator desse crescimento diz respeito ao fortalecimento dos movimentos sociais negros, pois, se são eles os maiores responsáveis pela obrigatoriedade do ensino de história da África, esta vai ser por eles acionada na luta por direitos iguais para todos e na construção de uma imagem de si positiva. Essa é uma fronteira delicada entre a história e o mito, construído com um determinado fim social, ao mesmo tempo que é uma relação central para que o país alcance uma sociedade racialmente igualitária. Esse, né, é um objetivo que hoje em dia a gente está mais cético em como é que isso vai acontecer daqui para frente, inclusive a questão das cotas, quando a lei foi instituída, ela tinha que ser revista, se não me engano, agora em 2023. Então, em 2023, a obrigatoriedade de cotas nas universidades, cotas raciais, e negros, pardos e indígenas, né? PPI, pretos, pardos e indígenas, eles têm uma reserva de vagas nas universidades públicas, e agora as pós-graduações
estão também fazendo algumas pós-graduações. Na nossa faculdade, a Antropologia e a História já implantaram reserva de cotas para negros e pardos. Nós ainda não conseguimos implantar o de indígenas na História, a Antropologia já implantou o de indígenas. Isso vem responder, inclusive, a uma dos questionamentos dos alunos e, né, da sociedade em geral ligada a essa temática, da ausência de professores negros, né? A gente ainda não conseguiu dar visibilidade aos negros, né, aos afrodescendentes, no corpo docente, né? Então, tem agora um empenho em estimular a abertura das pós-graduações para essas pessoas, porque muita coisa se conseguiu nesses últimos 20 anos, né? A proliferação por todo o país de núcleos de estudos de história da África, no nível da graduação e da pós-graduação, produzindo pesquisas e transmitindo os conhecimentos acumulados, influi no ensino do nível básico, onde, aos poucos, bem mais lentamente do que o desejado, essa área também vai se consolidando. Mas ainda hoje, 17 anos depois da promulgação da lei que tornou obrigatório o ensino nas escolas, os alunos geralmente chegam à universidade sem ter tido contato anterior com a matéria. Entretanto, além da maior presença de negros e pardos nas salas de aula, graças a cotas em boa parte, é possível perceber que a parcela negra e mestiça do Brasil está sendo cada vez mais valorizada, principalmente devido a uma pressão forte e contínua daqueles que militam pela causa dos negros. Esse ano, apesar da pandemia e apesar da doença política que o Brasil vem passando, houve, a partir da movimentação Black Lives Matter e do assassinato do George Floyd, uma movimentação muito impressionante na mídia, televisão, grande imprensa. Todos os editores de jornais e de telejornais foram desencavar os seus profissionais negros para mostrá-los, né, nas suas páginas, nas suas telas de televisão. E então a gente percebe que, pelo menos, não há mais aquela negação do conflito e aquela negação do problema que era a situação até recentemente. O ensino de história da África que defendemos apresenta ao continente as crianças e jovens a partir de suas especificidades e não apenas de forma comparada e articulada com a história europeia ou mesmo a brasileira. Suas sociedades e processos históricos são tratados de forma a inserir o continente na história da humanidade, o que não acontecia até recentemente, em grande parte devido ao projeto dominante que almejava o embranquecimento dos corpos e das mentes, com a mestiçagem e a disseminação de valores ocidentais, entendidos como os únicos pertinentes a países civilizados. A valorização das heranças africanas e a consideração dos valores e processos internos das sociedades que as legaram tem permitido que a população afrodescendente não seja mais identificada apenas com a escravização e com o atraso. Ao serem valorizadas enquanto portadoras de lógicas e valores próprios, as histórias e culturas das sociedades de origem dos africanos escravizados tornaram-se fator de orgulho da ancestralidade dos afrodescendentes e dos brasileiros em geral. Com maior conhecimento sobre o continente e sobre as razões que levaram à escravização de muitos dos seus habitantes, os negros e mestiços brasileiros começaram a não ser mais identificados apenas como escravos, e as culturas africanas consideradas atrasadas pelo olhar europeu evolucionista passam a ser compreendidas a partir de seus processos internos. As heranças africanas passam a ser valorizadas na medida que os estudantes e as pessoas em geral entram em contato com a riqueza das culturas do continente africano, de suas organizações sociais e políticas, com a natureza dos processos históricos vividos pelas suas sociedades. Se no passado ser negro era, no geral, fator de vergonha e o branqueamento por meio da mestiçagem era visto como caminho para uma maior integração à ordem vigente, isso está mudando. Hoje, para parcelas significativas da população,
a afirmação de uma especificidade nacional está associada à valorização das matrizes africanas, das contribuições que os africanos e seus descendentes deram à formação do Brasil, não só em termos culturais, mas econômicos e tecnológicos. Técnicas de agricultura, mineração, toda a questão das artesanias, coisas que nunca se pensou, né, que os escravizados africanos trouxeram não só a sua força de trabalho, mas também conhecimentos acumulados que foram aqui aplicados e se desenvolveram, né, e semearam, né, germinaram em solo americano. Ainda é preciso trabalhar muito para que a aceitação de nossa ancestralidade africana passe da esfera do discurso e da construção de uma identidade nacional para a esfera da cidadania, quando os direitos iguais de todos, independentemente da cor da pele, serão realmente respeitados. Nesse percurso, ainda por trilhar, no qual a cor negra da pele tem que ser dissociada de um passado escravista e de uma ideologia evolucionista, o ensino de história da África tem um papel de importância considerável, o que posso constatar por meio da minha experiência em sala de aula, ao perceber a transformação que o contato com a história do continente africano produz nos alunos. O contato com a riqueza, a complexidade e as lógicas internas das diversas sociedades africanas, o maior conhecimento acerca da África, ajuda na desconstrução das ideias e sentimentos entranhados nos brasileiros e brasileiras, ligados à ideologia do branqueamento, ao evolucionismo, à inferiorização das culturas africanas. Né? Isso é uma bandeira, é uma tecla que eu bato nela o tempo todo, pensando, eu mesma pensando, tentando entender essa inexistência, né, de história da África no Brasil durante todo o século XX. Eu entendo que isso está diretamente relacionado a essa ideologia, né, de ocultamento da conexão que o Brasil tinha com a África. E o que a gente vê na sala de aula, o que é muito gratificante para um professor de História da África, isso são coisas que nós da área conversamos o tempo todo, é a profunda transformação, porque boa parte dos alunos passa ao longo do curso. Primeira aula eles estão de um jeito, no final da aula eles estão de outro. É uma coisa muito impressionante na prática, como é eficaz o ensino de História da África para mudar a percepção do brasileiro, da brasileira em geral, do senso comum, com relação à nossa relação com essa herança. De minha parte, a difusão do conhecimento sobre a história da África, seja nos ambientes estritamente acadêmicos, das aulas, seminários, congressos e publicações especializadas, ou fora dele, falando para professores do ensino fundamental, em centros culturais, para qualquer pessoa interessada pelo assunto, então, a minha parte nisso é como colaboro com os esforços de construção de uma sociedade mais justa no Brasil, país profundamente marcado pela experiência da escravidão negra. Assim, quando me debruço sobre regiões e momentos da história africana, o conhecimento gerado tem a intenção de contribuir para a área específica na qual se insere a pesquisa feita, mas também de atuar sobre a realidade atual do meu país. Ensinar história da África é meu jeito de colaborar para que ultrapassemos o preconceito e a segregação racial. Né? Então, isso é uma coisa que é importante para mim como profissional, como ser humano, quando eu fico me questionando e me problematizando o que interessa estudar o Congo no século XVII, no século XVIII. Né? Então, eu falo, meu Deus do céu, eu devia estar fazendo uma coisa mais pertinente para o tempo atual. Mas acontece que estudar o Congo no século XVII e XVIII interessa não só aos estudiosos do Congo, né? É uma área de estudos até relativamente grande no campo dos africanistas, mas trazer esse conhecimento para o aluno, para a sociedade brasileira em geral, eu vejo, né, pela prática desses últimos 20 anos, que é um fator de questionamento dos preconceitos e das posições muito arraigadas e que são posições, muitas vezes, que não são racionais ou não são nem
perceptivelmente racionais, né? É uma coisa tão introjetada na educação do brasileiro, esse olhar negativo sobre a África e sobre o afrodescendente, e é uma associação tão radical entre africano e escravizado, que essas informações que a gente vai dissociando essa ligação negro-escravo e, ao mesmo tempo, explicitando o que aconteceu na sociedade brasileira pós-escravista com relação à como ela lida com essa sua parcela africana e afrodescendente, né? Como alterar esses mecanismos que são muito consolidados na educação, nas sensibilidades, na educação formal e informal, tem um resultado muito eficaz, né? Eu optei aqui por fazer uma introdução geral para vocês. Acho que ocupei menos tempo do que era esperado, mas eu espero que vocês tenham, né, indagações e perguntas, e imagino que algumas pessoas que estejam assistindo e que tenham familiaridade e atuação na área talvez queiram complementar coisas que eu falei, me ajudar nisso. Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, porque não daria para entrar em áreas e temas que são, hoje em dia, pesquisados, porque, como eu falei para vocês, é uma área muito grande, eu não tenho mais familiaridade, né? A gente tem centros de estudos e de pesquisa na África, Brasil afora, e no Nordeste, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Porto Alegre, quer dizer, é muita coisa sendo produzida. Então, isso é mais um incentivo, né, um estímulo para, dentro das áreas específicas de cada um de vocês, né, buscarem se familiarizar com essa produção, que é uma produção bastante considerável, e o que a gente vê nos congressos internacionais que acontecem no Brasil e que convidados estrangeiros, o nosso contato é muito maior com os africanistas norte-americanos, que é uma coisa muito, eles ficam muito surpresos com o que eles encontram, porque não é só uma questão de qualidade, de quantidade, mas de qualidade também. Está se fazendo história da África de muita qualidade no Brasil inteiro. E fazer parte dessa história, né, me dá muito orgulho, porque é uma coisa que é um campo que foi aberto agora, né? Como eu falei, na disciplina histórica especificamente, demorou muito para chegar, né? Diferente do que acontece no folclore, no estudo de cultura popular, nas letras, né? Na literatura. A literatura tem uma tradição mais antiga de lidar com as literaturas africanas. Então, é isso, minha gente. Bom, obrigada, Marina, por essa visão tão de dentro, não é, da questão, e que trouxe elementos para a gente realmente pensar a história do Brasil. Michel, Paulo, eu não sei se sou eu que retomo aqui, distribuo, se são vocês. Acho que você pode continuar esse papel de moderadora. A gente vai dando uma olhada no chat e qualquer coisa. Tá. Eu vi aqui no chat que alguém já me ajudou, né? O Davi Copenauer. Copenauer, Então, eu continuo só fazendo um comentário rápido e passamos a palavra para nosso público. Acho que quando nós pensamos, né, essa questão e o seu nome, foi justamente com vistas a ampliar a reflexão sobre o Brasil em questões, né, que é o título desse nosso seminário, que já dura mais de um ano, né, tem por objetivo levantar questões pertinentes, né, e que façam essa ponte entre uma produção mais acadêmica, mais especializada, e o espaço público, né, no caso do Brasil,
somos muito motivados pela reflexão sobre o momento terrível, né, para dizer o mínimo, que nós atravessamos. E eu lembraria aqui que existe uma... Acho que eu, quando falei, e talvez não tenha ficado muito claro para o público, a partir do que a Marina disse também, que a Universidade Federal da Bahia sempre foi um centro muito importante, mesmo antes da instituição da disciplina, como uma disciplina universitária nos departamentos brasileiros. A Universidade Federal da Bahia, pela própria história da Bahia, como sendo aquela que abriga a maior população negra do planeta, fora da África, salvo engano, né? Sempre foi muito sensível a esses estudos que não se encontravam propriamente dentro de uma disciplina, mas que eram, enfim, eles se encontravam disseminados na figura de grandes especialistas que sempre trabalharam com religiosidade popular, como Cândido Costa e Silva, e antropólogos do porte de o Luiz Nicolau Parés, por exemplo, que não é um historiador, não está no departamento de História, mas que no departamento de Antropologia desenvolve um trabalho absolutamente extraordinário, né, na recuperação dessa tradição cultural tão importante para a nossa história. Então, só para pontuar uma coisa que, quando eu mesma falei, eu deveria ter dado destaque para o papel que os estudos na Universidade Federal da Bahia sempre desempenharam, já desde a década de 60, 50, mesmo antes, né, desde o Nina Rodrigues lá atrás, que tem uma importância muito grande. Agora, eu queria retomar um aspecto que a Marina falou, que eu acho que realmente essa questão que nos persegue, nós acadêmicos, não é? Para que serve o que nós fazemos, e será que num momento tão trágico como esse em que vivemos, nós poderíamos estar fazendo alguma coisa mais útil, né, para o gênero humano? Mas eu considero que nesse momento, primeiro, eu sempre defendo que fazer bem feito o que nós sabemos fazer e aquilo para o que fomos formados, não é, já é uma contribuição fundamental. No caso do estudo da África, Marina, eu acho que é uma dívida, né, aquela coisa da dívida do Brasil para com a escravidão. Nós temos, é um trabalho, é uma missão muito importante, não é, você ensinar história da África e conscientizar jovens, já desde a escola, com relação a esse legado, e é um elemento de civilização de um país como o Brasil, que é tão carente em tantos aspectos, não é? De um processo civilizador no senso lato, né? Quer dizer, o que significa isso? Eu acho que o fato do Brasil se tornar hoje, como eu percebo também que se torna, no nível acadêmico, estou falando, um produtor de uma história, de uma especialidade africanista de muito bom nível, não é? De um nível médio respeitável, é um elemento que alça o Brasil a um outro estágio, quer dizer, ajuda a fazer com que o Brasil se torne um país mais maduro do ponto de vista cultural, né? Nós vemos que os grandes países do dito primeiro mundo são países que não se detêm apenas na própria história, não é? Mas que estudam histórias de outros lugares e de outros povos. Então, grandes especialistas americanos na história do Japão, não é? Grandes especialistas norte-americanos na história de vários países do Oriente, na história dos países da América Latina. Não é? Os Estados Unidos, nesse sentido, são um exemplo interessante, mas o mundo de língua inglesa, em geral, não é? É um mundo muito voltado, seja pela sua história de antigo império, não é? No que diz respeito à Inglaterra, para outras realidades e outras culturas. E no caso do Brasil, não se trata de outras realidades ou de outras culturas, mas da nossa cultura que se encontrava oculta, né? Por nós mesmos e pela nossa tradição intelectual. Então, eu acho que é uma missão civilizadora, no sentido pleno, né, do que seja a civilização, quer dizer, de tornar a nossa cultura mais complexa, mais tolerante, mais multifacetada, mais capaz de interagir com outras culturas, né? E eu aprendi muito com a sua exposição, né, mesmo porque já estou fora da vida cotidiana brasileira há 7 anos, e
e é uma coisa que me gratifica muito, e recebo frequentemente pela academia publicações sobre história da África, muito impressionantes pela qualidade. Então, era essa observação que eu queria fazer, além de agradecer esse seu esforço tão louvável, né, de sistematizar a constituição dessa área, a relação dessa área com o ensino médio, né, o ensino antigamente dito secundário, o ensino das escolas, que é uma coisa, quer dizer, como colega da Marina, sempre presenciei o empenho dela em dar cursos de extensão universitária para comunidades que necessitavam ou que solicitavam, né, um aprofundamento nessa matéria, e também o empenho da Marina em atender apelos de outras universidades por dentro do Brasil. Talvez, para começar, Marina, fosse interessante você falar um pouquinho dessa sua experiência com universidades bem distantes, e a universidade na Bahia, que faz uma interação com a África, não é? Eu acho que, para começar a discussão, eu acho que seria interessante você você dar esse depoimento do que se faz pelo interior, não é? E que, muitas vezes, pelo que nós conversamos, te deixa muito comovida e muito gratificada, né? E agora, outras questões, tem acho que uma questão do Michel aqui, qual seria a relação entre os historiadores brasileiros e a produção historiográfica da África? Essa também é uma questão muito interessante, porque eu mesma conheci alguns africanistas importantíssimos, como o Boubacar Barry e o Elisée Soumoni, lá visitando nosso departamento de História. Então, essa questão, acho que é uma questão muito importante que o Michel levantou. Eu creio que podemos, se os colegas estão de acordo, os meus colegas coordenadores, podemos começar com essas duas questões, depois voltamos a fazer uma rodada, tudo bem, Michel? Tá, então, Marina, com você a palavra. Vou comentar coisas que você falou também, Laura, porque eu tentei me ater à questão da história, né? Mas tem que falar do Centro de Estudos Afro-Orientais da Bahia, que é do final dos anos 50, são áreas interdisciplinares, né? E o CEA, o Centro de Estudos Africanos, que eu estou assumindo a direção, né? Depois de muito tempo na mão dos antropólogos e dos especialistas em letras, a que me antecede era uma historiadora, a Leila Hernandes era a antiga diretora, eu estou assumindo a direção agora, esse mês, e o estudo afroasiático, no Rio de Janeiro, ligado a Cândido Mendes, também nos anos 60, que são os 3 grandes núcleos de estímulo aos estudos africanos, né? Que aí junta tudo na área de ciências sociais, história e antropologia, política, sociologia, a gente tem que pensar na Ieda Pessoa de Castro, né, na área da linguística, e geralmente pessoas que se formaram fora do Brasil. Então, isso que é interessante. Ou são portugueses, ou são o Kabengele congolês, que foi parar no Brasil, e que trazem para o Brasil essa área, porque brasileiro não olha para a África, porque a África é atraso e vai levar o Brasil lá para trás. Eu acho que é uma questão ideológica, política muito forte. E gostaria também só de lembrar, antes de entrar no que a Laura e o Michel perguntam, do Paulo Fernando de Moraes Farias, que é a nossa cereja do bolo, é o orgulho dos africanos, ao lado do Alberto da Costa e Silva, o Paulo Fernando de Moraes Farias, que é um brasileiro que foi tocado do Brasil pela ditadura militar, né? Ele fazia acho que medicina, baiano, comunista, aluno, militante. Na época do golpe, ele foi embora, e ele fez a carreira toda dele na Inglaterra, em Birmingham, e é o maior especialista em Idade Média africana do Sahel, em epigrafia. Então, o maior especialista na área dele é um brasileiro, que a gente não pode reivindicar como nosso, porque ele fez toda a formação dele fora. A Laura toca nessa questão das universidades do interior, porque ela vê meu entusiasmo. Uma das coisas que me dá prazer é conhecer outros centros e ver a dinâmica dos outros lugares. E tem 2 lugares que eu fui convidada aí que me impressionaram muito, né? Uma foi uma universidade, não vou nem me lembrar agora, eu já estou naquela idade dos nomes fugirem, Universidade Federal
numa cidade do Nordeste, lá no interior, no limite entre Pernambuco, Ceará e sei lá que outro estado, e que é uma universidade voltada para a formação de professores. E me chamaram para fazer uma palestra lá, e eu fiquei em Cajazeiras, das irmãs Cajazeiras do Jorge Amado. Em Cajazeiras. Então, a gente tem hoje, fruto dos governos Fernando Henrique e Lula, basicamente do governo Lula, uma expansão das universidades federais Brasil afora, que certamente está mudando o panorama da juventude brasileira. Então, em Cajazeiras, a gente tem uma universidade voltada para a formação de professores e aonde eles estão preocupados com o ensino de História da África, uma vez que é uma matéria necessária para os professores que vão atuar nas suas áreas específicas. Marina, não seria Cariri? Não, é Cajazeiras o nome da cidade. É perto do Cariri, né? A gente chega por Juazeiro do Norte e eu fiquei talvez seja a Federal da Paraíba. É a Federal da Paraíba, que tem um campus em Cajazeiras que é especializado em formação de professores. E a estrada que liga Cajazeiras a Juazeiro do Norte, asfalto novinho, indústria. E olha que eu trabalhei naquela área, quando eu trabalhava no Museu do Folclore, eu trabalhava em Juazeiro do Norte, eu conheço a região do Cariri dos anos 1980. A diferença que aconteceu naquela região nesses 30 anos, eu fiquei de boca aberta. Mas a mais importante é a Unilab, também uma universidade criada pelo governo Lula. Eu nunca sei o nome da Unilab, porque Unilab parece uma sigla, mas é a Universidade da Lusofonia e da África com o Brasil. Ela tem um nome que não está expresso no Unilab, é muito complicado, mas a ideia o Lula criou primeiro num campus no Ceará, e depois, mais recentemente, um campo na Bahia, no interior, numa cidade a uns 100 e tantos quilômetros de Fortaleza, e a da Bahia é no Recôncavo Baiano, que a ideia é botar alunos africanos e brasileiros em contato. Então, metade do alunado é brasileiro, metade é africano. Até recentemente, esses africanos tinham bolsa, então eles vêm estudar 4 anos nesses lugares com bolsa do governo, uma bolsa pequena, a nossa bolsa de iniciação científica, que hoje em dia está na base de R$400, se for transformar isso em euro, talvez você consigam tomar 2 cafés da manhã, mas no Brasil ainda dá para esses alunos se virarem. Então, são 2 núcleos. Eu conheço mais o campus Malês, o campus da Bahia, onde eu já estive, quando eu escrevi esse meu livro último, Além do Visível, que eu não gosto muito de lançamento de livro, mas eles me convidaram para fazer uma palestra lá, e eu falei, então eu vou lançar o livro aí. Foi das coisas mais emocionantes para mim, foi ter levado o livro para lançar lá na Unilab, uma plateia eminentemente negra, né? Isso é outra coisa rara da gente ver no universo acadêmico brasileiro. Tem uma fotografia que eu acho que até mandei para as minhas irmãs, que estou eu no meio do auditório lotado e eu sou a única branca. Então, é muito impressionante essa transformação que a Unilab está promovendo nesses núcleos, né? E Centro de Estudo de África, contratação de professores, núcleos muito dinâmicos, né? Então, acho que a experiência da Unilab é uma experiência que, claro, governo Bolsonaro, isso vem sendo cortado radicalmente, puseram um reitor bolsonarista na Unilab, que está dando muito, está complicando bem a situação, estão restringindo as bolsas, como no Brasil inteiro estão restringindo as bolsas, mas, junto com essa emergência da juventude negra ascendendo ao ensino superior, em parte pelas cotas, em parte porque as coisas estão mudando mesmo, mas as cotas são importantes. Tem esses 2 núcleos, né? Esse núcleo da Unilab no Ceará, a Unilab na Bahia, que é um projeto muito, muito interessante, inclusive essa proposta que é do Brasil
formar quadros para africanos, né? Então, trazer alunos africanos para se formarem no Brasil e para voltarem para seus países com uma formação mais qualificada. O Michel faz uma pergunta mais complicada, que é a introdução na nossa conversa com a historiografia africana mesmo, né? Com os historiadores e os intelectuais africanos. Eu acho que ainda falta muito. A Laura menciona o Boubacar Barry e o Elisée Soumoni, que logo que eu entrei no departamento foram trazidos pelo Cefis, que nem sei se ainda existe, é uma ONG holandesa que trabalha com África, e que o Lívio Sansone, da Bahia, na época, trouxe esses dois, primeiro um, depois outro, mas nesses intercâmbios, nesses circuitos internacionais de intercâmbios, de trocas, e a gente recebeu o Boubacar Barry, o Elisée Soumoni, em São Paulo. O Elisée Soumoni ficou de professor convidado na UF, em Niterói, no Rio de Janeiro, acho que 1 ano. Ele ficou lá dando aula 1 ano. Mas o nosso intercâmbio com o meu, pessoalmente, é péssimo. Me envergonho muito disso. Quer dizer, não por minha vontade, mas não consegui ainda dar conta de me aproximar dos colegas africanos mais do que lá naquele início com esses 2 que eu recebi no departamento de História. Há uma cobrança enorme dos alunos e há os jovens historiadores, porque eu já sou da velha guarda, né? Eu nem conheço mais esses jovens que estão no nosso grupo de trabalho, nas listas de troca de informação. Eu vou me informando por essas listas, daí vou no Google ver quem são, onde são, o que estão fazendo. Esses estão muito mais em contato, fazendo intercâmbios, frequentando Moçambique, frequentando Angola, frequentando África do Sul, frequentando Senegal, Guiné, fazendo intercâmbio. Então, a preocupação a Leila Hernandes, minha colega, que está se aposentando, infelizmente, esse ano, ela tem uma preocupação com o pensamento social africano. Isso é do rol das pesquisas dela. Então, a nossa aproximação, a aproximação da academia e dos intelectuais africanistas brasileiros com a produção africana é um empenho e é um movimento que está muito presente, mas que acho que ainda deixa muito a desejar, né? A gente tem as grandes estrelas já entraram há muito tempo na nossa bibliografia, né? Como Antoni Appiah, ou Mudimbe, ou o Bembe, né? Então, tem alguns pensadores africanos que ganharam o mundo e entraram aqui, mas a interlocução com a historiografia africana feita na África, ela se dá mais. Moçambique, a gente tem alguns intercâmbios e uma relação mais estreita. A África do Sul, começando agora. Senegal, por conta até do Cefis estar lá e de em Dakar ter lá a sede do Cefis e já ter um contato mais antigo. Mas essa é uma meta ainda que a gente está percorrendo, porque, inclusive, essa questão da perspectiva da interpretação, né? Não só a eleição dos temas, mas as perspectivas de interpretação. Eu pessoalmente, eu acho que isso está mudando. Estou ainda muito próxima dos africanistas norte-americanos, britânicos, franceses, belgas, no meu caso, que trabalho com Congo. Então, eu acho que porque aqui a gente usa a palavra de epistemicídio. Existe no Brasil um movimento que fala não só em genocídio da população negra, que é o que acontece, né? Os policiais vão nas favelas meter bala na garotada, e epistemicídio seria a anulação, a destruição dos saberes propriamente africanos, né? Então, tem todo um questionamento que é mais na ordem da filosofia até, né? Que está ligado com Davi Copenau, com Krenak, que na nossa matriz da antropologia, Eduardo Viveiros de Castro, né? Pensar
que outras formas de pensamento, outras lógicas, outras filosofias, isso é uma discussão que eu tive com a Laura acaloradíssima há 2 ou 3 anos atrás, né? Se tem filosofia africana ou não tem. De lá para cá eu me embrenhei nesse campo e existe, né, um monte de gente que fala em filosofia africana, e a Laura vem argumentar que não pode ser, porque filosofia é uma matéria criada no contexto do mundo ocidental, não pode ser africano, mas porque a filosofia africana que eu estou pensando não são os pensadores que estudaram Kant, que estudaram Descartes, que estudaram Hegel e que pensam as realidades africanas. São os mais velhos, são os sábios, são as lógicas, são as maneiras de pensar africana que são, no meu entender, sistemas filosóficos não ocidentais, né? Mas isso é discussão aí para um curso inteiro, né? Estou aqui só provocando. Então é isso, Michel. Estamos devendo ainda acho, né? Mas eu estou devendo, porque acho que a garotada está super ligada nisso e está correndo atrás de ler os africanos. E como nós somos periferia, nós temos que ler inglês, nós temos que ler francês, então a garotada lê inglês, lê francês, então consegue ler esses africanos que produzem nas línguas do colonizador, como é produzido, né, o conhecimento acadêmico na África também. Eu acho que tem uma pergunta, observação, né, Laura, da Adriana. Tem aqui o Michel, ele disse que se não tivesse uma pergunta, ele faria. Mas aqui tem tem um agradecimento, Marina, da Lucimara Bispo, dizendo que ficou muito, que seu trabalho é sem dúvida importantíssimo, mas que ela ficou muito emocionada com o seu relato sobre a plateia da Unilab, e que, como mulher negra, essa é sempre uma inquietação dela, e ela te agradece, então. Depois, Adriana tem uma pergunta, vou logo passar a palavra para a Adriana, que é a primeira aqui da lista. Em seguida, tá aqui a Adriana agradecendo também a apresentação e dizendo que o grupo ao qual ela pertence, de mestrado dos estudos lusófonos, falam muito da literatura e que estão mais voltados para a literatura afro. Esse grupo se pergunta sempre por que eles estão todos escrevendo suas teses sobre esse assunto, utilizando livros de autores negros nas pesquisas. E eles se questionam sobre o que teria contribuído para esse interesse por autores como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, etc. E que, como eles, infelizmente, não tiveram nos cursos a disciplina de História da África, na escola, ela se questiona se o interesse não seria muito motivado por uma influência devido ao poder das redes sociais. Então, essa é a pergunta da Adriana. Eu engato aqui 2 perguntas da Jéssica, que tem 2 perguntas. A senhora não deixou de pontuar a importância dos movimentos sociais no avanço da legislação. Logo, qual é, a seu ver, o espaço cedido dentro dos trabalhos acadêmicos ao pensamento produzido pelos intelectuais oriundos da militância, certo? E o Leandro Bessa, que está aqui nos ouvindo, aproveito para dizer boa noite para o Leandro, que foi meu aluno. Prazer em te ver, Leandro. Ele diz, tem o Muniz Sodré que fala de um pensar nagô, no caso dessa filosofia africana, não é? E a Jéssica ainda faz uma pergunta: que estratégias a senhora poderia propor para ultrapassar as dificuldades de implementação do ensino de História da África nas escolas? Então, tem todas essas questões. Você conseguiu tomar nota de todas, Marina? Eu tenho acesso ao chat. Você tem, tá bom. Eu tenho a colinha aqui na frente. Tá bom. Então, eu te passo essas perguntas, e aí depois, então, deixo o Michel, que elegantemente falou que faria pergunta caso não houvesse outras, mas a gente dá a palavra a ele, deixando para...
Lucimara, olha, obrigada, porque foi realmente das coisas mais gostosas da minha carreira, foi a minha experiência na Unilab, né? Eu sou branca, de classe média, mas eu sou uma branca de alma negra. Quer dizer, como dizia meu pai, branco no Brasil é feito algodão. Você abre e sempre tem um carocinho preto lá dentro, né? Então é aquela história. Ele dizia que no Brasil tem branco brasileiro e preto brasileiro, que nem branco é branco, nem preto é preto. Mas a gente estar num ambiente acadêmico majoritariamente negro é realmente uma coisa muito... Eu entendo a sua emoção, é uma coisa muito, muito gratificante. Acho que a Adriana tem razão, nunca tinha pensado nisso. Acho que as redes sociais facilitam muito esse contato. Ops, me entusiasmei, arranquei aqui meu áudio. Esse contato com esses pensadores, esses produtores, né, esses escritores e cientistas sociais negros. Mas não é. Eu acho que as redes sociais facilitam porque a difusão é mais democrática, né? E tem outras formas, e se entra de maneira muito mais direta, né? na cabeça das pessoas, mas eu acho que faz parte dessa mudança de contexto. Vendo o Brasil hoje e vendo o que, por exemplo, a Fundação Palmares está na mão de um negro racista, filho de um filho de um militante comunista histórico, irmão de um importantíssimo escritor, poeta negro. A impressão que dá é que tem um problema psicológico familiar ali que fez ele virar aquilo. Mas, a despeito do que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, as mudanças na sociedade brasileira foram muito intensas. Quando eu vejo todo esse cerceamento e esse retrocesso que está acontecendo, eu acho que não vão conseguir. Porque são vocês, gente que nasceu no século XXI, ou que se formou no século XXI, nesse novo contexto. Isso está já na formação dessa juventude. Eu acho que são eles, que são vocês, que vão reverter a situação calamitosa na qual a elite brasileira colocou o seu país. A gente está colhendo os frutos de uma elite desumana, né? De uma elite terrível, que é uma elite escravocrata. É uma elite escravocrata, mesmo os imigrantes que vieram fazer fortuna no século XX aqui assumiram a mentalidade da elite brasileira escravocrata, mas as últimas décadas do século XX, as primeiras décadas do século XXI transformaram o Brasil. E eu não acredito que essa transformação vá ser anulada por tudo que a gente está passando. E essas pessoas que você menciona, né, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, eu li quando era criança. Né? Eu me lembro, o Quarto de Despejo é final dos anos 60, acho. Eu li quando era criança Carolina de Jesus. Claro que não era uma casa qualquer, né? Mas Silvia Almeida e Djamila Ribeiro são grandes sucessos editoriais. Aliás, tanto o livro do Silvio Almeida como o lugar de fala o Racismo Estrutural e o lugar de fala da Djamila, eu acho que são livros excepcionais em termos de qualidade e de densidade intelectual. Eu defendi que o livro da Djamila entrasse na bibliografia do nosso exame de pós-graduação, fui voto vencido, porque ainda há preconceito no nosso departamento com relação a um pensamento que não seja o pensamento clássico da historiografia. E são livros que trazem para o grande público as questões muito bem postas, de uma maneira extremamente acessível. E, quer dizer, a Djamila não está inventando o lugar de fala, ela dá todas as fontes. O Silvio Almeida não está inventando o racismo estrutural, ele dá toda a trajetória histórica e organiza nas caixinhas, né, lei, comportamento, cultura, aonde se manifesta esse racismo. Quer dizer, ele organiza
uma informação, e eu acho que eles são importantíssimos, porque a mídia dá espaço, porque está na moda Black is Beautiful, porque os livros são acessíveis e são compreensíveis para... Quer dizer, essa coisa que a Laura falou que eu tenho um pouco, até porque minha formação não é acadêmica, eu não sou uma scholar. Eu me formei na prática, eu me formei batendo na porta das pessoas e perguntando como eles viviam com o meu grupo de antropólogos com os quais eu trabalhava. Então, a questão de intervir na realidade é o mais importante para mim como ser, né? E essas pessoas, eles estão levando essa sofisticação intelectual para a intervenção da realidade. Quer dizer, você dar informação de qualidade para dar instrumentos para as pessoas entenderem os processos nos quais elas estão envolvidas, né? E certamente as redes sociais ajudam isso. Quer dizer, nisso as redes sociais são um aliado, né? Que a gente tem que utilizar largamente, né? Aí a Jéssica ainda, a questão da Jéssica, né? O estudo sobre essa militância negra começa a aparecer, Jéssica. Outro dia mesmo eu estava vendo uma palestra da Lucilene Reginaldo, que é uma africanista dessa nova geração, professora em Campinas. Lucilene Reginaldo é uma mulher negra egressa do movimento feminista negro, então ela tem uma ligação com a militância muito forte, e ela estava cobrando um pouco a relação entre academia e militância. É uma relação tensa, porque a militância, por todas as razões que eu reconheço e concordo, ideologicamente pelo menos, são muito agressivos, são às vezes muito ortodoxos, e muitas vezes estão fazendo uso muito ruim de história da África, porque estão mitificando e não estão transmitindo uma história. Então, a África é aquele continente mãe, sociedades comunitárias, todo mundo é igual, e quando a gente vem para a sala de aula e mostra que, como qualquer sociedade, tem opressão, tem exploração, tem guerras, né? A gente desconstrói um pouco essa idealização da militância, e eles não gostam muito disso. Agora, pessoalmente, agora, no momento, oriento uma tese, uma dissertação de mestrado sobre a Beatriz Nascimento, que essa minha aluna, inclusive, me trouxe, né, ao contato. Fiquei muito curiosa com a produção da Beatriz Nascimento, que é uma mulher intelectual negra que foi, inclusive, assassinada, sofreu feminicídio, foi assassinada na porta de um restaurante no Rio de Janeiro por defender uma mulher contra seu marido, uma amiga dela, e que era ostracizada na academia. Então, esses intelectuais negros, a gente conviveu, eu e a Laura tivemos contato com Eduardo de Oliveira, que era amigo da família e que era esse militante negro. Eles não eram acolhidos na academia. Nos anos 70, né, quando o movimento negro estava começando a ficar muito efervescente, mas há, sim, já algum olhar para isso em termos de estudo acadêmico, né? Então, Muriatã Barbosa, por exemplo, que acabou de publicar um livro muito bom sobre alguns pensadores africanos, ele estudou no mestrado esqueci o nome... um intelectual negro, companheiro do Abdias do Nascimento. Estou com Gustavo Barroso, que é o contrário, na cabeça. E Abdias do Nascimento, já tive alunos que trabalharam com Abdias do Nascimento. Então, tem assim, alguns pesquisadores, geralmente negros, militantes do movimento negro, que se interessam em fazer a história do movimento negro e a história de alguns pensadores, mas é uma relação tensa, eu acho, de parte a parte, os acadêmicos com relação à militância e a militância com relação aos acadêmicos. Muniz Sodré, Filosofia Africana, Pensar na Go. A Jéssica perguntou que estratégias eu proporia para ultrapassar as dificuldades de implementação do ensino de História da África nas escolas. Eu sempre, quando lá no início, né,
nos anos 2006, 2007, 2008, que eu estava circulando muito por esse ambiente, até por ter escrito o livro paradidático, eu sempre falava, não comecem pela religiosidade, não entrem direto nas cosmogonias e nos orixás, porque é isso que impacta, é isso que causa a repulsa, que causa a rejeição. Vai aos poucos, né? Começa pelos livros de aventura, pelos viajantes na África, mostra o continente na sua diversidade geográfica, na sua diversidade cultural, mostra como a relação dos europeus com o continente é interessante naquele momento pré-colonialismo que eles estão produzindo conhecimento. Pega a criança pelo espírito de aventura, pela curiosidade. Isso numa aula de história, porque no ensino básico você tem capoeira na aula de educação física, você tem jogo de matemática na aula de matemática, tem tambor na aula de música e artes. Então, eu acho que a gente, para não chocar demais essa mentalidade formada centenariamente, a gente tem que começar a introduzir os temas africanos de uma maneira suave, digamos assim, porque as pessoas ficam chocadas. A alteridade, a diferença, o branco padrão, a primeira reação é a rejeição. Num nível um pouco superior, não estou falando aqui de criança, porque a lei é voltada para o ensino fundamental. A gente tem que mostrar a questão da diversidade, né? Tem que, antes de mais nada, mostrar que o continente é um continente múltiplo e eleger, em função das situações, o que é mais pertinente e interessante de trabalhar ali. Vocês querem que eu continue vendo aqui ou vocês vêm e vocês fazem a seleção? Só uma palavrinha, porque já passamos da hora, mas é costume desse Brasil em questão, mas também não queremos passar muito. Então, eu sugiro para as pessoas e para a Mariana fazer perguntas e respostas curtas para poder dar conta. Tá? Só isso. Eu gostaria, vou tomar aqui só um pouco a palavra, só para parabenizar a Marina pelo trabalho, pela fala, e dizer que eu compartilho o seu, entre aspas, otimismo, né, em relação a esse caráter transitório que a situação atual tem. E quero lembrar também que existe a resistência, né, ao ensino da história da África, mas também existem escolas incríveis que adotam esse programa de história da África e incluem em feira de ciências, em feira literária, em todo tipo de eventos, né? Então, claro, tem aqueles que resistem, mas também tem aqueles que tem que, vamos dizer assim, suportar, mesmo que a contragosto, essa formação. Esse tipo de situação existe também. E eu vejo nas escolas que os meus próprios filhos frequentaram no ensino fundamental, né? Então, eu acho que tem realmente uma geração vindo com uma cabeça muito diferente. Com certeza, Paulo, com certeza. Eu acho, nesses 20 anos de USP, já mudou tanto. Nossa, mudou muito. De uns 5, 6 anos para cá, mudou muito. E não vão tirar isso da gente assim tão facilmente, não. Aqui tem uma questão sobre Gilberto Freire. Eu não conheço muito, quer dizer, claro, li Garça Grande Senzala, mas não conheço muito Gilberto Freire. Gilberto Freire
foi muito rejeitado no Brasil a partir das posições políticas dele e da associação com o salazarismo, né? E o Gilberto Freire, a Laura é muito mais adequada a falar de Gilberto Freire do que eu, mas pelo que eu sei, ele tem a produção dele, num determinado momento, muda de figura, né? E é claro que ele é o primeiro nas ciências sociais a trazer para o Brasil a contribuição africana, mostrar, né, a positividade da contribuição africana, até porque ele fez essa tese nos Estados Unidos e o orientador dele era o Fraser, se não me engano. Ou ele estava lá na grupo... Era o a Laura está falando em... Era o Boas. Era o Boas. Estava ali naquele conjunto de discussões sobre a negritude. Então, isso é uma coisa que eu acho que ele foi influenciado pela discussão norte-americana, e quando ele veio quando ele fez o Casagrande Senzala, ele prestou atenção no negro. Afinal, o Boas ele estava ali lidando com o Boas, tinha o Herskovits, tinha já toda uma discussão montada em torno da contribuição, né, do africano para a construção das sociedades americanas. Então, tem que se dar, sim, esse mérito ao Gilberto Freire. Sim, o Tom faz a pergunta e ele mesmo relativiza, né? Tem que se perceber que ele tinha, sim, uma ideia de diluição da cultura negra numa cultura nacional, e ficar bem claro que não é o Gilberto Freire que inventa a expressão democracia racial, né? Ela é cunhada nos anos 40, acho, dentro de um contexto lá do Getúlio, e construção de identidade nacional e formação de Brasil, mas a expressão, né, que viralizou, como se diz hoje em dia, não é do Gilberto Freire, é a partir do Gilberto Freire, e a ideia é essa, quer dizer, somos um país onde os diferentes vivem harmonicamente, estamos construindo um país mestiço harmônico. Ficar bem claro que eu não estou negando o valor da mestiçagem, né? Eu só estou dizendo que hoje em dia há uma posição talvez predominante no movimento negro de afirmar a especificidade, a alteridade, a diferença, para se opor justamente a uma política de mestiçagem que anula as matrizes africanas. Não sei se eu deixei alguma coisa de fora. Mariana, vou me permitir 3 palavrinhas, ou umas talvez maiores do que outras, mas primeiro também agradecendo e parabenizando a sua apresentação, a sua participação a esse ciclo, e lembrando que justamente nós pautamos outras pessoas para falar a partir de outro ângulo dessa mesma dimensão afro-negra, enfim, brasileiro. Você mencionou o Silvio Almeida, que será o último conferencista dia 15 de junho, o João José Reis, historiador da escravidão, que vai falar dia 13 de abril, e, na sequência da sua participação, a Lígia Ferreira, que falará no campo da literatura do Luiz Gama, antigo escravo e escritor, ativista, enfim, vai juntar no século XIX todas essas dimensões. Então, e eu vou aproveitar para fazer minha perguntinha, que poderia suscitar provavelmente longa resposta, mas pedindo para você umas pistas mais do que uma resposta, uma
pergunta relativa à historiografia e às questões, digamos, de métodos, de fontes, né? A dimensão, imagino, como leigo, muito específica da pesquisa em história da África, quer dizer, não, as fontes não, provavelmente não são as mesmas do que a historiografia ocidental tradicional, enfim, uma série de dificuldades, essas não de preconceitos e ideológicas, mas, ao mesmo tempo, talvez, de reinvenção de métodos e de objetos e de maneiras de reescrever a história. Bom, como você vê, é uma pergunta e tanto, mas assim, queria reforçar o agradecimento e deixar para você essa, talvez, palavra de encerramento. Obrigada, Michel. Eu que tenho que agradecer a oportunidade aqui que vocês me deram de conversar com o pessoal aí de Paris. Essa questão da metodologia, eu acho que é central, porque uma das coisas interessantes da história da África é a renovação metodológica que ela traz. Uma vez que a gente trabalha, no meu caso, com África pré-colonial, com sociedades, na maior parte das vezes, sem escrita, o recurso à interdisciplinaridade é fundamental, né? Então, eu pessoalmente trabalho mais com cultura material, aos que trabalham com linguística, com arqueologia, e, ao mesmo tempo, a mudança do eixo do olhar, né? que é o que eu pretendo, tenho a pretensão de fazer, não olhar a África a partir da presença europeia e da produção europeia e da interpretação europeia, mas tentar, a partir das fontes disponíveis, e no meu caso são fontes de produção europeia, missionários, conquistadores, administradores, comerciantes, traficantes de escravizados, mas que deixaram registros a partir do século XVI, XVII, e a gente pode ler nesses registros, a partir desses registros, a gente pode tentar reconstruir maneiras de pensar, maneiras de sentir e lógicas de organização das sociedades africanas. Então, é a tal de usar a fonte de uma maneira que não é a intenção primeira daquela fonte, né? E aí as narrativas de viagens e de missionários são fundamentais, desde meados do século XV, com Cadamosto, pensar nos árabes, né? Para quem trabalha com a África muçulmana, para com o norte da África, circuitos saarianos, a gente tem os cronistas árabes, sei lá como é que é o nome, a narrativa, né? Que tem uma especificidade da narrativa árabe, elas são fontes fundamentais. Claro, hoje em dia, arqueologia, então, algumas escavações arqueológicas no norte da Nigéria, a região que eu trabalho, as escavações são mais no Congo belga, porque Angola é muito complicada, mas as escavações trazem uma série de informações. E isso vem, quer dizer, porque a história da África, vocês sabem, é só nos anos 60 que passa a existir na academia. Antes disso não tinha história da África, tinha geografia, etnologia, e então a constituição do campo, ela se dá muito num contexto de renovação teórico-metodológica, então de abertura da história para fontes que não sejam fontes escritas, e da proposta de objetos, de assuntos que não sejam a história político nacional clássica, né? Então, aí a questão da Revolução dos Anales, tudo que vem depois,
aliado a processos internos ao continente, que são as independências e a necessidade daquelas jovens nações africanas construírem as suas identidades olhando para os seus passados não coloniais, né? Aí tem toda uma postura de negação da história colonial como a única história africana. E isso, assim, em termos de metodologias, olhares, em termos de orientação teórica, eu acho que a gente tem muita influência da antropologia, né, da questão dos sistemas simbólicos. Então, isso acho que a história como um todo tem muita influência da antropologia. Então, esse olhar as culturas como sistemas simbólicos que têm que ser analisados e que são decodificados internamente pelos que usufruem desses sistemas, e o papel do historiador ou do etnohistoriador é tentar entender essas lógicas que permite, né, a decodificação desses sistemas simbólicos e de linguagem, de comunicação das diferentes comunidades. E aí a gente está fazendo a antropologia fazendo a história do outro, talvez no seu mesmo tempo, e a história fazendo a história do outro num tempo outro. E, em termos da produção, eu falei rapidamente do caminho que é o meu, que a gente sai da história da escravidão, da história dos afro-brasileiros para a história da África, mas hoje em dia já ultrapassou muito isso, né? Então, tem... A África lusófona é ainda a mais pesquisada, né? Agora, a gente tem trabalhos excepcionais. No final do ano passado, eu participei da banca de doutorado do Thiago Saped, que talvez você saiba quem é, fez doutorado aí na École, sobre o Congo, sob a orientação da Catarina Madeira Santos, e ele juntou um acervo documental, se bem que ele trabalha com o final do século XVIII e primeira metade do século XIX, então é um período que já tem uma documentação, se bem que para o Congo, na segunda metade do XVIII, não tem muita coisa. Mas ele vai a arquivos romanos ver relatos de missionários ainda nunca estudados, ele vai à correspondência administrativa entre Angola e Portugal, que também estão lá nos arquivos angolanos, muito pouco estudados, vasculha jornais e notícias. Então, quer dizer, então a gente tem um exemplo de uma história do Congo que tinha na banca apenas o maior especialista no Congo, que é o John Thornton, e a nova geração, a Cecília Fromont. O Congo é uma área muito... Mas não, no Brasil, acho que eu e o Thiago, basicamente. Mas então trabalha-se com África lusófona, mas hoje em dia a gente tem uma variedade. Estou vendo aqui o Silvio, meu colega querido de Florianópolis, que eu tenho um respeito e uma admiração especial pelo Silvio. O Silvio fez formação na Alemanha, trabalha com Namíbia, com os alemães, hoje em dia está trabalhando com representações visuais. Então, você tem desde o Silvio trabalhando com o colonialismo alemão, até a Flávia, que trabalha com administração, com a Constituição em Angola, de uma determinada estrutura político-administrativa que é miscigenada, oriunda daquelas duas sociedades que estão em contato, daquelas várias, né? Porque ali as sociedades ambundas também são várias. Moçambique, tem uma série de estudos sobre Moçambique, comércio índico, tráfico de escravos continua sendo ainda um assunto muito percorrido pela historiografia brasileira internamente, então as feiras internas, os grandes comerciantes em ação na África, as questões do islamismo, né, cada vez mais interessados, como é que o islamismo lidava com a questão da terra, como é que lidava com a questão da escravidão e do tráfico. Que mais? Eu não sei, olha, não saberia te dizer, mas em termos de você acho que perguntou os temas que são trabalhados hoje, né? Então, é muito diversificado. Acho que a gente trabalha menos com a África do Norte, né? com a África branca, como se fala também. Aí a gente tem especialistas na antiguidade, né? No nosso departamento mesmo tem gente que trabalha com a antiguidade no norte da África. E o que eu acho que a gente tem que fazer é conectar
A gente tem que fazer as pessoas que trabalham com antiguidade se associarem aos que trabalham com Idade Média muçulmana, com os que trabalham com colonialismo, com os que trabalham com conquista portuguesa, e tornar, né, quer dizer, dar a história que esse continente tem. Né? Porque aquilo que é incluir o continente na história da humanidade, que eu acho que ele está meio mal cuidado ainda, né? Bom, vamos precisar encerrar, Marina. Então, desculpe me estender. Imagina, foi super estimulante, é unânime aqui nas mensagens, e nós temos que encerrar agradecendo mais uma vez. Você estimulou muito, suscitou várias questões. Aqui tem, inclusive, a Carla, que faz, orientada pelo Michel, que disse que aproveitou muito sua fala para o trabalho dela, que é sobre a América Latina, e que ela vê coisas semelhantes, tanto na mistificação quanto no preconceito com relação aos indígenas latino-americanos e o mundo colonial, quer dizer, antes da chegada dos conquistadores. E também a Maria Benedita Basto, nossa colega, que lembra que o Gilberto Freire foi mal recebido em Cabo Verde, e os cabo-verdianos ligados à revista Claridade diziam que ele não entendia nada da África. Enfim, lembrar também que essa conferência está disponível no YouTube, no canal Le Brésil en Question, e tem uma longa, um longo comentário aqui da Bruna para todos, não é? Dizendo que gostou muito de te ouvir e que, enfim, depois eu acho que você pode consultar aqui, porque, infelizmente, o nosso horário está... nós estamos tardando mais do que deveríamos, mas foi muito estimulante para todo mundo. E, como disse o Michel, a gente vai ter mais 3 ou 4 sessões muito voltadas para a África. Então, esse nosso semestre, a questão da África está muito presente, né? E você será sempre muito bem-vinda, se quiser assistir, se quiser falar mais adiante, né? Mas enfim, todo mundo tem acesso ao que já foi apresentado, não é? E então aqui o Silvio mandou um recado para você, e Maria Benedita também mandou. Então aproveito para agradecer mais uma vez todos os ouvintes, a você, o cuidado com que você nos apresentou todas essas reflexões, e aos queridos colegas de aventura, Michel e Paulo. Até a próxima, né?